Sejam todos bem-vindos. Compreendo o vídeo foi muito bem, eu deixei fazer a segunda parte logo em seguida. Eu suponho que já tenham visto a primeira, então não vou me alongar muito na introdução. Só quero dizer que eu amei fazer esse vídeo. É de longe pra que eu mais gostei de fazer no canal. E até agora, mesmo tendo começado a faculdade, eu tirei um tempo pra vir aqui e terminar essa série pra vocês. Que deu um trabalho enorme. Então, sem mais enrolação, comecemos. Mas só pra garantir, eu vou fazer um pequeno resumo do que se trata o iceberg. Basicamente, com cada entrada que vemos vai ficando progressivamente mais bizarra, assustadora ou simplesmente estranha. Bom, comecemos com a sexta camada. Satã é lindo. Na Bíblia nos é dito que antes da sua traição contra Deus, Lúcifer era o mais belo e poderoso anjo, sendo conhecido como a estrela da manhã. Ele possui inumeráveis joias brilhantes em seu corpo, e como vimos no vídeo anterior, provavelmente tinha o porte de arcanjo antes de São Miguel. Pirâmides antes do dilúvio. Isso faz referência a como as pirâmides mostram sinais de submersão em suas camadas exteriores. Porém, devido à sua altitude, sabemos que não se trata de uma enchente do rio Nilo, a diferença do que muitos creem. A entrada então nos diz que as marcas existiriam porque as pirâmides foram criadas antes do dilúvio. Jesus existiu historicamente. Isso é um tema larguíssimo e eu pretendo fazer um vídeo à parte discutindo o tema, então não tem muito motivo para o que eu falar aqui. Israelitas escravizados por 112 anos. Muitas vezes em Êxodos, nos é dito que o povo israelita esteve no Egito por volta de 400 anos. Porém, matematicamente isso é impossível, já que da chegada de Coate no Egito até a saída de Moisés temos um período de 112 anos, de encontro com a data que a escritura nos dá. Muitos estudiosos creem que esse número de 400 anos na verdade corresponde ao tempo entre a promessa que Deus fez a Abraão de que ele seria pai de várias nações e a liberação do povo hebreu. Isso sim é um período de 4 séculos. Maria sempre foi virgem. Isso faz referência a que Maria continuou virgem mesmo depois do nascimento de Jesus. Jesus no Antigo Testamento. Existem muitas especulações sobre esse tema, porém por uma questão de simplicidade, vou para a interpretação mais conhecida, que é: Jesus forma parte da Trindade, ou seja, ele existia antes mesmo da criação, formando parte de Deus. Um pouquinho mais fundo no iceberg a gente vai voltar a esse tema, então não se preocupem, ainda tem bastante o que falar aqui. O fruto não era uma maçã. Na Bíblia, o fruto proibido nunca foi descrito como uma maçã. Essa imagem popular que temos dele vem de artes renascentistas, onde Adão e Eva são representados segurando uma maçã em várias pinturas. O céu através de trabalhos. Essa entrada nos diz que a única maneira de entrar no paraíso é através da fé e de boas ações. Se você for um cristão, porém não realizar boas ações, será negado sua entrada ao céu. Se você for uma pessoa boa, mas sem fé, também. Mas sendo bem específico com essa entrada, ela se refere à escola de pensamento que diz que simplesmente boas ações te levam ao céu. Você não necessariamente precisa de fé. Satã vai ao inferno. É uma pequena falha na interpretação que a maioria das pessoas tem. Satã não é o soberano do inferno, muito menos vive nele. Ele vive na terra. Mas as profecias cristãs dizem que ele será exilado do inferno por São Miguel durante os fim dos tempos. Isaías capítulo 53. Eu não pude encontrar nada interessante aqui, então seguiremos adiante. A cruz era um T. Isso se trata de que, antigamente, a maioria das crucificações eram feitas em estruturas em formato de T. Apenas Jesus tinha uma elevação acima de sua cabeça devido à presença de uma pequena mensagem irônica feita pelo Império Romano, que pôs uma placa em cima escrito: "Aqui já Jesus, Rei dos Judeus". Adão e Eva não tinham umbigos. Se você reparar em arte cristã, vai ver que os primeiros humanos não tinham umbigos. Isso não era coincidência, já que eles não foram criados de maneira normal, e sim divina. Nunca gestaram dentro de uma mãe, então não possuem a cicatriz do cordão umbilical. Demônios são problemas mentais. Isso é um exercício de pensamento bastante interessante. As ações tomadas por demônios na Bíblia se assemelham a transtornos psicológicos, o que leva muitas pessoas a acreditarem que esses tais demônios não passam interpretações de pessoas da época sobre transtornos mentais. Eles causam alucinações semelhantes à esquizofrenia, fazem com que as pessoas mudem sua forma de agir, como transtorno de personalidade, etc, etc, etc. Eu talvez faça um vídeo à parte sobre isso, dependendo do que vocês quiserem. Gilgamesh copiou Moisés. Como vimos no vídeo anterior, tanto a época de Gilgamesh como a história de Moisés são muito similares. Não entrarei em detalhes, pois vocês já sabem como é. Que
Também conhecido como Fonte Q, se trata de um documento especulativo tirado de histórias comuns entre os evangelhos de Lucas e Mateus, onde eles contam a mesma história com pequenas variações. A teoria então nos diz que existe uma história original que é inspirado ambos evangelhos. Sétima camada. A Terra é redonda. Em Gênesis 1, nos é dito que a Terra inicialmente era uma pequena esfera de água que expandiu e criou o mundo. Tirando isso, não tem muito sobre essa entrada. Jesus disse que ele era Deus. Jesus nunca disse as palavras exatas, eu sou Deus, mas implicou bastante essa possibilidade. Principalmente quando ele disse, antes de Abraão nascer, eu era. A mesma mensagem que o patriarca recebeu do Criador, implicando que ele era Deus, ou ao menos se achava Deus. José tinha 2 pais. Caralho, não encontrei nada. 7 pares. Isso faz referência a uma pequena curiosidade sobre Noé. Ele inicialmente queria levar 7 pares de animais que ele considerava como puros, vacas, ovelhas, galinhas, e apenas um par de animais impuros, como porcos, esquilos e insetos. Mas foi convencido do contrário, já que escolher que animais deveriam seria uma forma de brincar de Deus, ou seja, um pecado. O verdadeiro nome de Jesus. O nome de Jesus em hebreu, sua língua original, se pronuncia como Yeshua, profecias do Antigo Testamento. Existem um total de 55 profecias do Antigo Testamento, que giram principalmente ao redor da vinda de Cristo. Baal é um demônio. Baal é a mais importante entidade entre outras 72 listadas na chave menor de Salomão, um grimório do século XVII. A importância dessa entidade vem de seus títulos de primeiro rei do inferno, que debaixo de seu braço 66 legiões de demônios. O diabo é um serafim. Em contraste com o primeiro vídeo, onde eu afirmei que o diabo antes de sua caída dos céus era um querubim, temos a interpretação de que na verdade era um serafim, devido a diversas descrições bíblicas onde Lúcifer é dito de ser composto de fogo santo. Uma característica peculiar dos serafins, além de que seu nome em hebreu, Seraf, é traduzido como serpente, a primeira e mais comum forma que o diabo aparece. Paulo criou o cristianismo. Sendo o apóstolo que mais espalhou a palavra depois da morte de Jesus, Paulo foi quem popularizou o cristianismo, passando de uma pequena vertente judaica para uma religião com cultura e características próprias, além de ser quem criou a primeira igreja. Bruxa de Endor. A Bruxa de Endor é um personagem bíblico do Antigo Testamento, tendo sua principal aparição no primeiro livro de Samuel. Trata-se de uma necromante que aconselha o rei Saulo antes de sua batalha contra os filisteus. Céus através da fé. Isso diz que os céus são alcançados através da salvação de Cristo, e que a única coisa que importa para sua entrada no céu, ações pessoais boas não influenciam nisso. É a escola de pensamento contrário que vimos na camada anterior. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Esses versículos nos explicam que Jesus não veio ao mundo trazer a paz, e sem espada. Não interprete isso como uma apologia à violência. O que ele quis dizer com isso é que ele veio instigar a guerra ideológica contra o mal, que ele não veio resolver os problemas da humanidade, e sim trouxe ferramentas para que cada pessoa possa se salvar. Gênesis é literal. Isso nos diz que Gênesis não é uma simples história da mitologia cristã, ou uma metáfora, mas sim um relato real do nosso mundo. Eu não tenho muita evidência sobre isso, então vou só passar para a próxima entrada, de Jecônias. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 28 ao 30, o profeta amaldiçoa Jecônias e seus descendentes, para que nenhum deles possa sentar-se no trono de rei Davi. Já que podemos traçar um parentesco distante entre Jecônias e São José, isso serve de argumento para os judeus negarem a santidade de Jesus. Todos os humanos são maus. Essa entrada faz referência a que todos os humanos são impuros de alguma forma ou outra devido ao pecado original cometido por Eva. Pirâmide depois do dilúvio. Para terminar a sétima camada, temos o contraponto à entrada que vimos antes. Pirâmide depois do dilúvio. Para terminar a sétima camada, temos o contraponto à entrada que vimos antes. Segundo a Bíblia, os egípcios, hebreus e misraíns foram criados depois do dilúvio. Porém, isso não faz muito sentido, devido a que as estruturas reais foram criadas ao redor de 2.600 anos antes de Cristo, e a Bíblia cristã narra uma história de 2.300 antes de Cristo adiante, tornando cronologicamente possível o livro sagrado fazer sentido. Oitava camada. A Trindade é igual ao Tesseract. Eu de verdade não achei nada sobre o tema, eu busquei bastante, pois o conceito de 4 dimensões me interessa muito. O melhor que eu encontrei foi um doido dizendo que somar o tempo ao Tesseract não levaria a Deus, mas isso não faz nenhum sentido, eu suponho que não seja isso. De qualquer forma, vou botar o link aí se vocês se interessarem por isso. Apocalipse é literal. Isso é a ideia de que o livro de Apocalipse é um acontecimento real,
e não metáfora contra o governo do Imperador Tito, como vimos no vídeo anterior. Lilith foi a primeira esposa de Adão, que, à diferença dos demais humanos, saiu por vontade própria do Jardim do Éden e se converteu em um demônio por não conformar com o papel que Deus atribuiu a ela. Jesus tinha um irmão. Essa é uma entrada bem divertidinha, ela vai referência à versão japonesa da Bíblia, que nela nos relata que Jesus não morreu na cruz, mas sim foi substituído por um irmão que sacrificou por ele. Após isso, o relato nos conta que Jesus fez viagem ao leste, até chegar na Terra do Sol Nascente. Eu gosto bastante dessa história japonesa, mas ela tira bastante peso da minha parte favorita da Bíblia. Eu dou uns pontos pela criatividade. E também Tiago era irmão de Jesus, mas essa é muito fraquinha pra botar numa entrada inteira. Então, bora fingir que se trata da parte japonesa. Apocalipse ainda não aconteceu. Essa é a crença que a maioria dos cristãos tem. Eles acreditam que em um futuro próximo o Salvador irá voltar e vai levar pessoas que merecem ao paraíso. Sodoma e Gomorra foram destruídos por um cometa. As lendárias cidades que foram destruídas pela ira de Deus podem ter sido baseadas em um evento histórico bastante interessante. Uma cidade próxima a Sodoma e Gomorra, conhecido como Tel El Haman, mostra em suas ruínas sinais de queda de asteroides, o que é bastante comum para essa região da Jordânia. Isso extremamente encaixa com a descrição na Bíblia, que nos é dito que a cidade foi queimada pela fúria de Deus de maneira inexplicável, entre aspas. Podemos interpretar isso como um incêndio causado por algum meteorito que entrou em combustão, entrou em contato com a atmosfera e queimou a cidade inteira. O que surpreendentemente não é algo muito estranho de se pensar, já que era bastante comum nessa região. Cristianismo monoteísta. Esse é o entendimento padrão que temos da religião cristã, que adoramos apenas um Deus e que é pecado idolatrar outros deuses e imagens. Jesus foi enterrado na quarta-feira. Ok, já deu. Só aceitem que ele foi enterrado na sexta-feira, por favor, que toda vez que eu faço pesquisa para uma entrada desse tipo, é um negócio enorme que não chega a nada, é só conspiração de internet lunático. E chega, por favor. Se alguém puder explicar pra mim o que isso aqui quer dizer e botar aí nos comentários, eu fixo o teu comentário e dou um likezinho. Porque senão eu não vou fazer isso aqui. O inferno é escuridão e distanciamento de Deus. Lembra no primeiro vídeo onde eu disse que o inferno não era composto de fogo e tortura? Então, essa é uma extensão disso. Na Bíblia, o inferno é descrito como um abismo. Um frio e sem fim abismo. Sem a presença de Deus e sem esperança de melhora. Nós estamos nos fins dos tempos. Essa é uma crença comum entre muitos cristãos, principalmente evangélicos, que creem que os altos níveis de degeneração em massa que vivemos na sociedade atual se dá pelo fato que estamos perto do arrebatamento. Outros deuses são demônios. Isso faz referência a como Moisés nos diz que as imagens que eram idolatradas pelo povo judeu enquanto ele subia o Monte Sinai se tratavam de demônios testando a fé das pessoas. Outra forma de ver isso é que muitos nomes e aparências de demônios da tradição cristã estão baseados em mitos de outras religiões, como Baphomet e Lilith, que estão baseados em mitos sumérios. Enoque nunca morreu. É bem simples e bem interessante. Enoque é um dos dois personagens bíblicos que não tem sua morte descrita. E junto ao seu status de imortal perante o tempo, ele pode estar aí até hoje com seus 4.000 anos de velhice. Também tem mais uma interpretação disso aí, só que vai ser importante para uma próxima entrada, então vou ficar quieto. Judá e Israel. Este é o reino criado pelas 12 tribos israelitas que falamos anteriormente. Melquisedeque é Jesus. Mal entendido fenomenal que muitos cometem é dizer que Melquisedeque é a manifestação de Jesus na Bíblia. Isso se deve a algumas falhas na tradução inglesa, que põe o título de Melquisedeque como sumo sacerdote, quando isso não tem nada a ver. E algumas traduções o chamam de Messias, o que não tem nem pé nem cabeça. Nona camada. Rinoceronte é um unicórnio. Isso vem do fato de que além dos unicórnios, como um cavalo de chifres, que representa pureza, provavelmente veio do tempo que o povo hebreu peregrinou pela África, se deparou com alguma variante do rinoceronte um pouco mais magra do normal, e o interpretou como um cavalo com chifres. A 13ª tribo. Nós conhecemos as 12 tribos de Israel que vimos no vídeo anterior, mas a evidência arqueológica do século V nos mostra a existência de uma 13ª tribo conhecida como Cazares. Aparece várias vezes na história humana, mas é muito pouco detalhado, e quase nenhuma informação interessante pode ser tirada disso. O apocalipse está acontecendo. Isso é parecido com a entrada na 8ª camada, e nos diz que o arrebatamento não só está próximo, mas está acontecendo agora mesmo. E a sociedade caindo a pedaços através de guerras é uma prova disso.
Torre de Babel é Zigurate. Essa entrada diz que o templo sumério de Zigurate é a forma caída da Torre de Babel, que nunca poderia alcançar os céus. Não encontrei muita informação sobre isso, muito menos informação empírica, mas tá aí, é uma anedota interessante. O Arco de Deus. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 11, o narrador chama o arco-íris de Arco de Deus, que é bem fofinho se você me perguntar. Neon Gênesis evangélico é canônico. Cruz invertida. Tá bem, essa aqui é bem massa. Mesmo que a cruz invertida seja associada ao satanismo por jovem degenerado de Twitter, a verdade é que esse símbolo representa o amor de São Pedro por Jesus, pois ao ser capturado e torturado pelos romanos, seu único pedido não foi por misericórdia nem piedade, mas sim que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, por não se crer digno de morrer da mesma forma que seu mestre. De uma certa forma, a cruz invertida simboliza o maior ato de amor que vemos uma pessoa normal fazer na Bíblia. Vários livros misturados. Ok, eu tenho entendido que se refere a que Gênesis é inspirado em várias histórias e tradições orais, e compilado de uma maneira para fazer sentido, mas não encontrei nada que prove isso. Nem quase nada, de verdade. Com o passar do iceberg, as coisas ficam cada vez mais difíceis de encontrar. Isso aqui é um perfeito exemplo disso. Eu pensei que seria simples fazer a pesquisa sobre essa entrada, mas não encontrei nada. É Metatron. Então, lembra o que eu disse sobre Enoch na camada anterior? Bom, de todas as entradas do símbolo, com esse símbolozinho de igual que aparece aí constantemente, essa foi a que eu tive mais prazer de procurar, porque é sobre o livro de Enoch, que eu acho bem interessante. Basicamente nos diz que o bisavô de Noé, Enoch, reencarnou como um serafim com o nome de Metatron. Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, porque é genuinamente interessantíssimo. Rael, não se esqueça de José. Isso faz referência como em Gênesis capítulo 50, versículo 25, José faz seu pedido de morte e diz que os filhos de Israel devem levar seus ossos até a terra prometida com ele e não se esquecerem de seu nome. 10ª camada. Finalmente, estamos no fundo do iceberg. A partir de agora, entramos em território mais oculto. As entradas a seguir mostram um ponto de vista bastante diferente do que a maioria tem do cristianismo. Então repito mais uma vez, não tenho intenção nenhuma de ofender e muito menos de respeitar a fé de quem está vendo. Sem mais enrolação, prossigamos. O Apocalipse já aconteceu. A interpretação popular que temos da profecia do Apocalipse é que Jesus voltará e levará as almas de todos os seguidores para o paraíso, e o mundo cairá em ruína junto de quem foi deixado para trás. Mas temos alguns problemas com essa interpretação. Se vamos por uma visão de fé, o apóstolo Paulo nos diz que a volta de Jesus passará em tempos próximos, entre aspas, o que não coincide de nenhuma maneira com a demora de 2000 anos que temos. Então o que essa entrada propõe é que na verdade já ocorreu o arrebatamento e nós somos o povo deixado para trás, tentando sobreviver em um mundo em ruínas. Isso explica a falta de tantos elementos místicos depois da morte de Jesus, pois vivemos em um mundo com pouco e nada de toque divino de Deus, já que esse já ascendeu aos céus com seus fiéis. Olhando essa entrada de um ponto de vista mais histórico, podemos dizer que o Apocalipse na verdade já aconteceu, porque estava sendo narrado em tempo real, como manifesto contra o Império Tito Flávio, como vimos no vídeo anterior. E o arrebatamento na verdade era a liberação dos cristãos presos depois do suicídio do imperador. Está terminado. Antigamente, o povo judeu tinha o costume de sacrificar cordeiros e outros animais como uma forma de livrar de seus pecados de maneira temporária, como vimos na história de Isaac, por exemplo. Porém, isso sempre é visto como um sacrifício incompleto, imperfeito, e que nunca resolve o principal problema, que é o pecado original que atinge todas as pessoas desde seu nascimento. O pecado original cometido por Adão e Eva não podia ser limpo por um sacrifício comum. Então Deus mandou seu próprio filho para que ele fosse crucificado. De uma forma metafórica, Jesus livrou os homens do seu pecado primordial. Essa frase, está terminado, é uma das últimas frases faladas por Jesus, mostrando ao povo judeu que o sacrifício de animais e cordeiros não será mais necessário, pois sua morte o livraria de tal peso. Mas eu nunca pensei que, fazer um iceberg da Bíblia ia me deixar emocionado assim, tá ligado, velho? Caramba. Demônios são reais. Bom, isso é bem autoexplicativo, entrar no disco que demônios são reais e não frutos da nossa imaginação, e nem de doenças mentais. Gostaria de me estender um pouco, mas eu não achei nada sobre isso, de verdade, é só uma afirmação chocante,
no fundo do iceberg. O que é estranho, porque tem muito pouco conteúdo para se falar aqui em comparação às outras entradas. É muito estranho de verdade que ela esteja tão fundo assim, quase no final do iceberg. Cristofania no Antigo Testamento. Cristofanias são aparições não literais de Cristo na Bíblia, na forma de luzes fortes, vozes falando com Paulo, Jesus tomando a forma do pescador para que Pedro volte ao caminho correto, etc. Então você deve ter se dado conta quão complicado é encontrar isso no Antigo Testamento, antes de Jesus, porque ele nem tinha sido introduzido ainda. Mas vamos lá. Podemos expressar como cristofania aparece Melquisedeque na Bíblia, mesmo que eu tenha afirmado que ele não era Cristo, ele é uma representação do mesmo, e ele possui esse título na tradução inglesa, independente de quão besta eu acho disso. Os 200 prepúcios de Davi. Ok, mudando um pouco o clima sério, temos uma bizarrice aqui. Na história de Davi, ele pede a filha do rei Saulo em casamento, porém o rei diz que ele só casará com a princesa se ele trouxesse 100 prepúcios filisteus. O que ele faz? Muito bem, matando 200 homens com seu exército e trazendo o seu prepúcio ao rei, cortando um por um na frente dele e conseguindo a mão de sua amada em casamento. Meu Deus, que esquizofrênico. Tiago tentou matar Paulo. Isso é referência a um conflito histórico entre Tiago, cabeça da igreja de Jerusalém, e Paulo, fundador da primeira igreja cristã. Ambos tiveram uma enorme discussão sobre o que levaria um fiel ao paraíso. De um lado, Paulo diz que a fé é tudo que a pessoa precisa para ser salva, enquanto Tiago acreditava que apenas os fiéis que realizavam boas ações iriam aos céus. Já que Tiago era irmão biológico de Jesus e apóstolo, ao que Paulo nunca foi, ele foi visto como correto pela população nesse embate ideológico, o que levou a diversas tentativas de assassinato contra Paulo. Não necessariamente Tiago tentou fisicamente matar Paulo, mas seus seguidores o fizeram várias e várias vezes, contra a vontade de Tiago, obviamente. Livre-arbítrio. Essa é a entrada mais profunda do vídeo e, se eu me emocionar um pouco, qual é o problema de vocês? Ao redor de vários relatos da criação, vemos como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa entrada nos diz que essa decisão tão específica foi feita na ideia de criar um companheiro, separando-se em infinitos pedaços na intenção de criar o livre-arbítrio, outra entidade que pudesse observar sua criação. Ou seja, a única coisa que Deus encontrou mais valor que a própria divindade foi a possibilidade de escolher, de escolhas pessoais. Isso é o que separa os humanos de outras criações de Deus. Mesmo os anjos que têm os cosmos em suas mãos e um poder inimaginável, eles não são verdadeiros companheiros de Deus. Não possuir livre-arbítrio e logo não serem livres. Apenas nós, com nossa limitada capacidade de entender o mundo, somos verdadeiros observadores do universo. O nome de Deus, não repita. Eu já falei disso no vídeo anterior, na entrada de Elohim. Perdão aí, foi mal, eu terminei dando spoiler pra vocês. A idade da Terra não importa. Muitas pessoas argumentam contra a Bíblia sobre sua falta de base científica, sendo os principais exemplos disso o criacionismo, que é atacado diretamente pela comunidade científica, e até o de Twitter, principalmente pelas milhares de inconsistências que temos sobre a idade da Terra. O que as pessoas falham em entender nesse tipo de coisa é que elas não importam. A Terra ter 1000, 1 milhão ou 1 bilhão de anos não importa. A evidência científica não importa. As implicações disso não importam. Porque o que importa de verdade para o cristão é a mensagem que está no livro sagrado. Não é que eles estão negando a verdade ou algo do tipo. É que o que acontece é que essa discussão é irrelevante para uma pessoa de fé. Você está só perdendo seu tempo se você quer usar isso para refutar a Bíblia. Árvore de figueira. Isso é referência a que, durante o dilúvio, Noé mandou um pombo buscar terra, e este voltou com um galho de uma figueira, indicando que o mundo começou a portar a vida terrestre novamente. Desde essa passagem, a figueira se tornou um símbolo de um novo começo para o cristianismo. Ninguém pode cometer o pecado imperdoável. Isso pode ter dois significados. Por um lado, podemos interpretar como Jesus tirando da humanidade o pecado original, que assolava todos nós, de Adão e Eva, etc., e que não podia ser purificado com um sacrifício normal, como vimos no início da camada. Mas a forma mais bonita de ver isso é que ninguém pode cometer o pecado imperdoável porque não existe um pecado imperdoável.
Vemos diversas e diversas vezes na Bíblia que até a mais horrível das pessoas, e até mesmo os demônios, são possibilitados de receber o perdão de Cristo por consequência da salvação. O que é algo muito bonito se me perguntar. Antes que Abraão fora, eu fui. Essa passagem é basicamente Jesus dizendo que ele é atemporal, que por ser uma parte de Deus, ele existiu antes mesmo de Abraão, vai existir depois de Abraão e sempre existirá depois de Abraão. Bom, e assim termina o nosso iceberg da Bíblia. Eu de verdade quero agradecer vocês por estarem vindo até aqui, principalmente quem está vindo até essa parte do vídeo. Se você está até agora, muitíssimo obrigado. De verdade, o meu projeto que eu botei mais atenção, mais amor e mais carinho, porque, primeiro de tudo, eu sou um péssimo editor. Eu sou horroroso editando, vocês vão ver nesse vídeo, vocês viram nesse vídeo aí. Eu pesquiso bem, mas eu sou um péssimo editor. Então, tem isso. Segundo, eu comecei a faculdade. Eu tô tendo tipo 1 hora livre por dia pra editar. O que não é suficiente. De verdade não é suficiente, mas de alguma forma eu tô conseguindo aqui botar pro vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tô muito doente, minha garganta tá doendo horrivelmente. Eu tô espirrando muito, meu nariz tá fungando. Agora não, tô um pouquinho melhor, mas quando eu gravei o áudio desse vídeo aqui, tá muito ruim minha garganta. E minha saúde e tudo mais. Mas era isso. Muito obrigado. Bem-vindo ao Peixe Pistola. Eu sou Marcelo Montezuma. E nos vemos.